Olá, saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece. E vamos agora abordar o assunto eclipses, mais uma vez. Dessa vez, o eclipse do dia 21 de junho de 2020. Esse eclipse ocorre a 0 grau do signo de Câncer. 0 grau e alguns minutos, dá 21 minutos no máximo. E isso vai ter várias repercussões que vocês vão conhecer ao acompanhar aqui esse vídeo. Vale dizer que aqui no canal já temos alguns vídeos a respeito de eclipses em geral. E temos um em especial que se chama Tudo sobre Eclipses, né, que foi uma palestra dada num dos simpósios do SINASG, que é o Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, em que eu abordei ali vários efeitos possíveis, tanto individualmente quanto coletivamente. Como é que o eclipse funciona, que natureza ele tem. E isso em geral, né, não necessariamente num determinado signo ou condição, mas ali tudo é muito mais explorado em detalhes. De qualquer forma, vamos recordar aqui que eclipses são luas novas, né? É uma lua nova que, na verdade, vai ocultar o Sol, pelo menos nesse caso aqui, parcialmente, né? Um eclipse anular, e vai ter repercussões muito interessantes, como mudanças de direção, alterações nas percepções individuais, um despertar para aquilo que estava oculto, para aquilo que estava pouco visível até então. O eclipse ele tem uma conotação muito interessante de gerar situações repentinas, não porque de repente, de fato, a coisa tenha ocorrido, mas sim porque não se estava prestando atenção naquele ponto, naqueles assuntos, ou aquelas coisas estavam escondidas. O eclipse, como a gente vê fisicamente, ele é um apagão, né? Ele é uma forma da gente se desorientar diante dos metas, dos planos, das trajetórias, rumos que as pessoas tenham. Mas nesse caso, essa desorientação, ela provoca um determinado desvio, muitas vezes forçoso, né? Muitas vezes não é aquela coisa, na maioria das vezes, não é planejado. E por incrível que pareça, apesar de ser esse, fisicamente falando, apagão, é também um momento em que a gente descobre essas coisas às quais eu me referi ainda há pouco, né? Que a gente descobre coisas para as quais a gente não tinha olhos para ver, né? Então é um despertar de alguma consciência que antes estava obscurecida, estava ofuscada, melhor dizendo, pelo brilho do sol. Então nesse momento você não está vendo as coisas com total clareza, mas vai ter algumas situações que estavam apenas em suspeita ou apenas em potencial que começam a se manifestar. E o signo vai acentuar, ele vai dar uma intensificação muito grande sobre os assuntos que ele rege e também sobre as próprias características do eclipse, dirigindo-as para aqueles assuntos do signo, os assuntos principais dele. Eclipses em geral são sempre... Isso a gente pega no modelo mais antigo e em todas as tradições astrológicas, não é um consenso geral dizer que os eclipses eles são muito danosos, né? Eles têm onde eles caem no mapa da gente ou no mapa de uma coletividade, ou quando a sombra dele passa em determinado ponto do planeta Terra, isso pode causar desde tsunamis, terremotos, convulsões sociais e políticas, questões econômicas fortes, como acentuando também algumas configurações já pré-existentes naquele período. Nós atualmente temos uma configuração difícil que é de Saturno, Júpiter e Plutão, né, conjuntos. Eles vão ficar todos em Capricórnio em brevíssimo, logo após o dia 21. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, Saturno ainda está em Aquário, retrogradando para chegar em Capricórnio. Vai chegar ali e o eclipse ele vai ter uma acentuação desse eixo Câncer e Capricórnio, porque o eclipse ocorre ali no comecinho do Câncer. Esse eixo Câncer-Capricórnio, que é uma coisa só, uma coisa inteiriça, tende a lidar com as estruturas de base e as superestruturas, as situações voltadas para o povo, para a massa e também para os governos e para os poderes estabelecidos. E sabendo que há uma configuração já prévia, tensa, né, difícil, e sabendo que o eclipse vai ocorrer concomitantemente
pré-existência dela, é importante a gente atentar para o fato de que realmente podem ocorrer algumas situações não muito, né, desejáveis, né, nada desejáveis. E a duração de um eclipse pode ser equivalente ao período em que leva um eclipse solar até o próximo, tá? Aproximadamente isso, ele vai diluindo até chegar no próximo, então dá algo em torno de 6 meses. O próximo eclipse vai acontecer em dezembro de 2020. Uma curiosidade a respeito dos eclipses é o fato de que as suas características básicas descritas por signo, aspectos e tudo mais que possa acompanhar o momento em que ele acontece, pode ser já observado, já experimentado cerca de 2 semanas antes, talvez até mais. É preciso fazer essa observação. Muitas das coisas descritas aqui nesse vídeo você já pode ter percebido nas mídias ou em si próprio, no seu próprio viver cotidiano. Observe bem, porque é possível que você identifique. Ainda alicerçando as informações que eu vou trazer aqui, é importante prestar atenção no fato de que, vocês vão ver aqui na imagem, o eclipse vai ter a sua sombra projetada em grande parte, a maior parte do continente asiático. Também vai acontecer ali, vai chegar em grande parte da África, sobretudo o leste africano, o sul da Europa, vai pegar grande parte do Mediterrâneo e o norte da Oceania. A sombra, mais precisamente, passa ali embaixo, ali na parte sul da Ásia, mas há uma projeção ali do eclipse parcial em várias instâncias ali, como vocês vão ver no desenho. Isso significa que nessas regiões que são tocadas diretamente pelo eclipse, alguma coisa é desencadeada. Vale mostrar o exemplo do último eclipse solar que ocorreu em dezembro de 2019, quando a sombra do eclipse passou exatamente na região norte da China, pegou um pedação da China e tivemos esse desencadear da pandemia de coronavírus. Claro, isso aí poderia ser várias outras coisas, mas o eclipse está representando uma situação que ultrapassa a nossa capacidade de controle e nos faz girar o nosso movimento, nossa rota para alguma outra direção, quer seja por bem ou por mal, quer seja por alguma situação de conflito direto ou por algo calamitoso como uma pandemia, ou ainda um evento geológico. Mas o fato de a sombra passar por sobre essas regiões do planeta, e olha que é praticamente metade do planeta todo, né? As Américas ficam de fora, né, aspas, dessa sombra aí. Só que o eclipse acontece, ele também vamos entender assim, muito grosso modo, muito vulgarmente falando, é uma mega overblaster lua nova. Então é um efeito de reinício, de recomeço e é um desencadear de alguma coisa. Então vai valer para todos os países, para todas as regiões, para todas as pessoas no planeta. Isso vai ter repercussões cada vez que você calcular a posição do eclipse e aplicar dentro do mapa de um país, por exemplo, ou do seu mapa individual numa empresa e outras coletividades. Como vai ocorrer em Câncer, no signo de Câncer, nós temos aí uma alteração, um desvio de percurso mundial, né, coletividade total, sobre estruturas familiares, questões étnicas, elementos históricos, né, coisas do passado, coisas críticas do passado que emergem cada vez mais intensamente nas coletividades, no imaginário popular, nas situações de negociação social e política, em todas as instâncias, né, com essas questões de o que ocorreu na história da humanidade que incide sobre as decisões políticas, econômicas, sociais, as estruturas montadas para que uma sociedade subsista e também as formas pelas quais indivíduos e também culturas se enxergam mutuamente, tanto em termos étnicos quanto em termos nacionais/nacionalistas. Em termos de estruturas familiares, o eclipse vai atingir também a forma de organização para muita gente. Então, gente que está pensando em negociar imóveis, fazer alguma reformulação em leis que estruturam as divisões de terra, as divisões territoriais, as questões fronteiriças, né, fronteiras mesmo, né, de países uns com os outros, também vão ser ainda mais acentuadamente tratadas durante essa fase. A gente pode cogitar
um dos motivos, né? Pandemia, obviamente, é um dos principais motivos em 2020. Mas, claro que pode ter mais coisas dentro desse bojo que a gente vai abordando ao longo, né, dos acontecimentos. Mas essas relações fronteiriças, elas vão sendo rediscutidas, recolocadas, onde estão as pessoas que servem de base para toda a sociedade. Lembra aí que eu falei infraestrutura e superestrutura social? Isso tudo está sendo bem enfatizado nos assuntos que esse eclipse toca. Isso faz parte, entre outras coisas, do simbolismo do signo de Câncer. Não em termos individuais, é uma questão, mas em termos coletivos, sobretudo. E como eu falei, o mercado imobiliário ele fica imediatamente afetado. Então, pode haver em várias regiões do planeta uma baixa significativa de valores, perdas de valores de mercado em questões imobiliárias. Outros vão hiperinflacionar os valores de territorialidade, né, de terras, de terrenos, fazendas, sítios, imóveis, apartamentos, casas e tudo que for similar a bens imóveis. Também são afetados os locais que eu vou chamar aqui de aquáticos, né? Locais que são próximos a grande quantidade de água, normalmente as cidades litorâneas, né? Regiões litorâneas, mas também próximas a represas, lagos, rios, né? com grande manancial aquático. Esses controles sobre a água, há uma rediscussão também sobre o uso e o controle, o saneamento das águas em todas as partes do mundo, né? Os países que têm mais água ou menos águas vão ter esse chamamento para discutir a responsabilidade que há na conservação e também no uso, né, no uso otimizado, consciente, humano dos recursos hídricos. A maioria das pessoas vai ter que lidar com o passado, né, vai ter que trazer à tona esse passado de uma forma diferente, trazendo à tona uma quantidade muito grande de temas que são tabus na coletividade, do passado coletivo de cada região, né, de cada país, de cada localidade. O signo de Câncer também lida com a alimentação, com a produção de alimentos, com a nutrição, com a infância, né, com aquilo que está voltado para a gestação, né, com todas as questões ligadas a aborto, por exemplo, isso vai ter uma repercussão, sobretudo no Brasil, onde esse eclipse vai ocorrer na quinta casa do mapa do Grito do Ipiranga, esse que vocês estão vendo aí na tela agora. Mas de qualquer forma, no mundo todo, todas as questões voltadas para maternidade, para nutrição, produção de alimentos, uso, gasto, desperdício de alimentos, isso vai ser um foco de atenção muito grande, até por causa da baixa produtividade, sobretudo aqui em 2020, por causa da baixa produtividade que deve ter havido em vários lugares, em vários países, o baixo escoamento, o que fazer com a produção excedente, se vai, como muitos donos de terras fazem, queimando, destruindo, enfim, não distribuindo aquilo para aquelas populações que mais necessitam em função dessa regulação de mercado. Então, certamente o eclipse vai chamar a atenção sobre essas situações. São situações pré-existentes. Toda vez que isso ocorre, há um chamamento para essas áreas. Toda vez que ocorre no signo de Câncer. Esse eclipse também inaugura uma fase de vários conflitos em potencial, né? Alguns latentes, outros já tendo sido desencadeados. Esse eclipse vai anteceder o ingresso do planeta Marte no signo de Áries, que tem coisas realmente muito favoráveis por passar ali num signo em que ele está em domicílio, mas tem problemas também, problemas bastante acentuados, conforme vocês podem averiguar no vídeo que se dedica exclusivamente ao trânsito de Marte que vai acontecer aqui no canal. Esse eclipse, então, ele faz uma quadratura com o Marte no céu do momento em que o eclipse está ocorrendo. Já é uma quadratura já mais distanciada, mas ainda está funcionando fortemente, claramente. E há um aspecto astrológico considerado menor, o quincunce, ocorrendo entre o eclipse, que está a 0 grau de Câncer, e o Saturno, que no momento em que ele ocorre está a 0 grau, 40 minutos de Aquário.
Isso, como se a gente já não estivesse passando por isso desde já, vai gerar uma forte atenção sobre reajustes em sistemas de regras, sistemas estruturadores das regras de conduta na sociedade, nas sociedades em geral, as estruturas sobre quem tem poderes em todas as instâncias, em todos os sentidos. E Saturno rege isso. A organização social em torno de alguma ideia, em torno de alguma esperança para modificar o status quo para alguma coisa melhor e que seja indistintamente favorável para todo mundo. Podemos ver aí também reformulações nas relações trabalhistas. Eu não estou me referindo ao Brasil, estou me referindo ao mundo inteiro. Reformulações gerais nas relações trabalhistas, nas situações que regem a forma pela qual as pessoas também se educam, como é que obtêm conhecimentos, como obtêm informações e as transmitem. Então, esses ajustes vão requerer um grau de análise, de crítica e de esforço ético muito mais pronunciado. Então, pode ter uma série de embates diante dessa situação em várias partes do planeta. A preocupação toda é tentar ajustar tudo isso ao bem-estar de quem não tem acesso a quase nada, ou quem tem pouco acesso às estruturas de quem não tem poder, né, de transformar táticas e astúcias que as pessoas têm que usar para poder sobreviver em estratégias coisas bem estruturadas para que as coisas andem muito bem. Os estatutos, as coisas que se mantêm sempre mais ou menos do mesmo modo, que são tidas como baluartes referenciais, eles vão precisar alterar seus rumos, suas formas de levar as suas propostas a cabo, e as coisas que são muito repetidas vezes, consideradas seguras, normalmente seguras, confiáveis e duráveis, que tem que ser daquele jeito e pronto, essa é um quincunce, né, que é um aspecto de ajuste, muitas vezes forçoso, sob pena de perda de algo, sob pena de encerramento de alguma continuidade. Esse aspecto ele vai pedir que haja essa mudança diante daquilo que parece que tinha que ser perene, que tinha que ser tradicional daquele jeito. Essas tradições elas vão entrar em conflito, elas mesmas entre si, tradições entrando em conflito entre si, e não apenas o novo se confrontando com aquilo que já é estabelecido. Não é uma briga exclusiva de estabelecidos e outsiders, mas uma confrontação entre tradições diferentes e que já são duráveis, que já são confiáveis, mas que vão precisar de uma recolocação, de um acochambramento ali de seus espaços de atuação nas sociedades. Uma curiosidade é que esse eclipse está acontecendo muito próximo de 3 estrelas, sendo que uma está com uma conjunção, né, uma exatidão. A distância entre um fator astrológico, planetas, né, e entre estrelas mais aceitável é de 1 grau. A gente às vezes amplia um pouquinho ali porque está vendo que há uma característica muito visível acontecendo, mas normalmente é 1 grau. Então, por exemplo, temos ali em menos de 1 grau a estrela Betelgeuse, que é a alfa da constelação de Órion, e também a Menkalinã, que é uma das estrelas mais importantes da constelação do Auriga, né, que é o cocheiro. São 2 estrelas ali muito fortes, muito importantes. A Betelgeuse ela está ligada a honras militares ou a conflitos, né, a imposições de poder, imposições de ordem. Isso, repito, vale para o mundo inteiro. É uma estrela muito poderosa, uma estrela que se caracteriza por um projeto civilizador ou um projeto de imposição de um modelo exclusivo, de um pensar unilateral. Isso é um cuidado que precisa ter e pode ter algumas confrontações em função disso. Já a Menkalinã tem uma curiosidade bem interessante. Esse eclipse pode fazer uma modificação muito significativa nas indústrias automobilísticas e tudo
aquilo que se refere a sistemas de mobilidade, seja a mobilidade urbana, seja a mobilidade quando se trata de compensações para problemas físicos, como o uso de cadeiras de rodas, né, os problemas enfrentados continuamente por cadeirantes, né, por outras pessoas que têm algum outro enfrentamento de problemas de mobilidade dentro de suas cidades e regiões. Essa conjunção do eclipse com a estrela Menkalinam também pode mexer com o uso, né, a otimização, talvez até obrigatória por causa de diversas situações fortuitas, da utilização de automóveis, das estradas, dos meios de locomoção que são motorizados, que usam rodas, né, que usam recursos mecânicos para locomoção e otimização do uso do espaço. Vale uma curiosidade outra também, que o signo de Câncer é o signo onde Júpiter está exaltado, ele tem fica poderoso ali em Câncer, mas Júpiter atualmente está em Capricórnio, como eu já mencionei, e Capricórnio é justamente o signo de queda de Júpiter, ele está enfraquecido, ele não tem todos os seus poderes expansores, nem todos aqueles processos que lidam com a transmissão de tradições, sobretudo aquelas que são religiosas ou culturais, até aquela coisa que é a simpatia da vovó, né? Aquilo ali são coisas do Júpiter em Câncer. E o Júpiter em Capricórnio, ele seca isso, né? Então ele está voltado para o sucesso profissional, para o desenvolvimento econômico, em detrimento de qualquer outra coisa que seja micro, né? Ele está sempre pensando naquilo que é macro, não está preocupado ali necessariamente com tradições, como no caso que eu já mencionei aqui. O problema também pode girar em torno das etnias, das tribos não apenas indígenas, tribos de todos os calibres e todos os modelos e todas as regiões, localidades possíveis, né? Podemos entender a coisa literalmente como tribos indígenas e tribos de sociedades iletradas de outros continentes, como também as tribos urbanas, né, que são os pequenos núcleos. Todos esses pequenos núcleos ficam balançados, vão ter que fazer modificações significativas. As estruturas de poder também têm que fazer alguma modificação no modo como lidam, como abordam esses pequenos núcleos, que aqui eu estou chamando de tribos, no caso urbano, e também com os núcleos maiores, que são as verdadeiras, né, as literais tribos e sociedades mais antigas, né, que são as sociedades tradicionais, na maioria das vezes iletradas. Vale dizer que o fato de uma sociedade ser iletrada não a torna inferior. Isso aí é um pensamento errôneo, né? Pensar que a sociedade que é tida como arcaica antropologicamente, ou iletrada, ou tradicional, é inferior a uma sociedade tecnologicamente ou secularmente orientada. As sociedades tradicionais, elas têm valores, conjuntos de abordagens da vida muito importantes, muito sistemáticos, muito complexos até, não necessitando da escrita para poder viver ou para se desenvolver dentro daquilo que é padrão, daquilo que é próprio delas. Então é preciso relativizar esse pormenor, viu? Então só esse detalhe que vale a pena prestar atenção e não distorcer aquilo que eu estou dizendo. Para o Brasil, esse eclipse vai ter algumas repercussões bastante importantes. Dê uma olhada aqui no desenho e me acompanhe aqui durante alguns minutos enquanto eu vou detalhar as posições que o eclipse tem dentro do mapa. Vou recordar vocês também que estão me acompanhando que temos um vídeo exclusivo sobre as previsões para o Brasil em 2020, que foi gravado em novembro de 2019. Prestem atenção naquele vídeo, porque ele está dando as previsões para o país com bastante detalhe. Inclusive, os meses de julho, agosto, setembro são meses cruciais, e já sabendo que o eclipse começa aqui no finzinho de junho, isso também bate com o que é visto lá, e é bom. O eclipse também é projetado lá, o eclipse é visto nesse vídeo, e exatamente do mesmo modo que eu estou vendo aqui, só que aqui eu vou colocar alguns detalhes importantes também. Como, por exemplo, a Lua e o Sol, né, nesse eclipse, vão cair na 5ª casa do mapa do Brasil, que é uma casa que está associada a
taxa de natalidade, né? Podemos ter uma variação forte na taxa de natalidade durante essa fase. Isso vai atingir locais como auditórios, arenas, estádios, enfim, locais de práticas de esporte e que servem de palco, às vezes literalmente locais como auditórios que servem de palco para shows, eventos que sejam exclusivos de lazer, mas também eventos cerimoniais com caráter político também. No Brasil isso pode valer, por exemplo, para Cinelândia, no Rio de Janeiro, que é onde se montam alguns palanques, né, para questões ali de passeata e tudo mais. Em Brasília, mesma coisa, né? Tem vários locais em Brasília que servem para isso. E várias cidades do país vão servir também, vão ter locais específicos que vão servir de palco. Esses também têm uma intensificação, né? É conflituosa, aliás, né? Dentro desses locais e sobre essas questões. Do ponto de vista dos mercados financeiros, a Casa 5 lida muito com os riscos, né? Os riscos calculados, as aplicações em bolsa, por exemplo. Então a gente pode ter assim, uma variação muito forte, com altas surpreendentes em campos, né? Em setores que as pessoas às vezes falam, mas isso subiu? Como? Né? E baixas igualmente surpreendentes em coisas que a gente considerava seguras. É o efeito do eclipse. O eclipse ele vai dar picos e vales muito rápidos, muito simultâneos às vezes, né? As coisas podem acontecer quase que no mesmo dia, na mesma semana. Também atinge casas lotéricas, também atinge outros locais considerados de lazer, a situação e as condições das crianças, dos adolescentes no país, né? Isso pode promover uma rediscussão das condições da infância, da adolescência, dos sistemas de educação que são direcionados para eles. E falando aqui em risco calculado, não esqueçam que também falamos mundialmente de risco Brasil, né? Isso vai ter que ser rediscutido, vai ter que ser redimensionado, tem pressões internacionais sobre isso no país. Quer fosse com este governo ou com qualquer outro, gente, não precisa ficar zangado. Qualquer governo passaria por isso. É só pesquisar outros eclipses em outras épocas. Mas é assim que acontece, é assim que funciona. A quinta casa do país rege esses assuntos. E voltando mais uma vez à questão das crianças e dos adolescentes, temos aí a possibilidade desses 6 meses, a formação de leis e novas ações em prol dessas crianças por força de pressão social, por força de talvez um aumento, né, do olhar, porque muita coisa já está acontecendo, mas um aumento do olhar sobre as condições precárias em que essa parcela tão importante da população está vivendo. É o futuro, simplesmente o futuro do país. Esse eclipse também atinge o país na oposição que vai fazer com Urano e Netuno do mapa do Grito do Ipiranga, que está na casa 11 do mapa. A casa 11 lida com Superior Tribunal Federal, Congresso Nacional, Senado, que são as instâncias que são compensatórias ao Poder Executivo. Então, é Legislativo, Judiciário, são compensações e são as divisões de poderes de um sistema democrático, sendo que o Netuno vai lidar com os menos favorecidos, com as farmácias, com a indústria química, quer dizer, todas aquelas discussões sobre medicamentos, que estamos falando aqui de drogas lícitas e drogas ilícitas, né? Toda uma discussão em torno disso pode vir novamente à tona, se acentuar, se acirrar dramaticamente nos próximos meses. Podemos ver também um aumento no uso de drogas, talvez um aumento meio perigoso no uso de automedicação. Já a regência, o que Urano rege, sendo atingido pelo eclipse, é o fato de que estamos diante de eventos repentinos, convulsionados, coisa já esperável no meio dessa polarização política tão grande. Para várias regiões do país, a gente pode ver algumas alterações climáticas velozes, né, um pouco assim fora do esperado também. Se o eclipse estivesse ocorrendo no verão, a gente podia esperar chuvas muito violentas, né, coisas torrenciais. Mas como o Brasil é um país tropical que tem o norte muito próximo do Equador e o sul já abaixo do Trópico de Capricórnio, temos diferentes mudanças climáticas em várias partes do país. Isso é uma das regências possíveis mundialmente em termos de astrologia mundana com relação à posição de Urano nesse caso aqui. Especialmente nos 3 primeiros meses após o eclipse, que significa julho, agosto, setembro, vamos ter esse eclipse fazendo uma quadratura
um aspecto difícil com o Plutão do mapa do Brasil, que se situa a 0 grau de Áries e na segunda casa, que é a casa das finanças, que é a casa dos recursos, dos bancos, dos sistemas financeiros em geral, onde se pressupõe um agravamento da crise econômica e uma mudança talvez bem dramática de estratégia para que possa se restabelecer o fluxo financeiro. Em termos coletivos, né, mundiais e para o país, já tudo foi visto. Agora, se você quiser conhecer um pouco mais sobre como o eclipse vai te atingir, é ideal que você agende um atendimento com um astrólogo de sua preferência, ou pelo menos leia o significado de cada casa astrológica. Assim você localiza a posição do eclipse, né, que é 0 grau de Câncer, em que ponto do seu mapa ele cai e em que casa ele atua, em que casa que ele vai te atingir pessoalmente. Então os assuntos daquela casa vão ser atingidos por esse desvio, por essa intensificação, por esse desencadear de alguma coisa nova. Ele vai desencadear um grande processo. E vale dizer aqui no final que o eclipse ele vai acontecer justamente no dia do solstício de verão no hemisfério norte e de inverno no hemisfério sul, né? Que também é um ponto do ano muito marcante, né? Que são um dos 4 pontos marcantes do ano, são os equinócios e solstícios, né? E esse vai ser um dos solstícios. E tem significado importantíssimo por causa da divisão das estações também, quer dizer, ele tem um impacto realmente fulminante nessas instâncias todas que eu descrevi ao longo do vídeo todo. É isso, gente. Se você gostou aqui do vídeo, se você está gostando aqui do canal, clica aqui no botão de se inscrever para que você possa acompanhar melhor. Clica também no sininho para você ser notificado a cada vez que tiver uma novidade aqui no canal. E mais, se você quer aprender mais astrologia, ter mais desenvoltura, ter mais sacações até diante dos vídeos que você acompanha, faz um curso aí na escola Carlos Holanda Astrologia, tá lá, carlosholanda.com.br, entre em contato que a nossa equipe vai te orientar como se matricular. E tá cheio de promoções, você pode acessar ali os cursos que você se matricula e tem material exclusivo para os alunos. Tem coisa que não vem aqui a público, só aluno pode receber. Aproveita enquanto é tempo. É isso, um grande abraço, um beijo, se cuidem, se protejam, tenham preocupação com o próximo, que é a única coisa que a gente tem, é tempo, saúde e fraternidade. E a saúde vai governar o nosso tempo, então é melhor que a gente tenha saúde. Um beijo e até a próxima!